Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estopa ao vivo. Hoje, tentando aqui modificar um pouco a tecnologia, estou tomando muito couro da tecnologia aqui. Eu queria, antes de mais nada, pedir desculpas pelo dia de ontem. Realmente eu não consegui fazer o programa, mas eu pedi vocês pela guia comunidade para acompanharem aí o Aquias Santarém, porque da rua eu vi que o Aquias estava fazendo um trabalho legal e falou, olha, pessoal, pode acompanhar o Aquias por hoje aí. Eu não consegui chegar realmente a tempo. Queria agradecer a todo mundo que está participando aqui hoje. Queria lembrar vocês que para essa transmissão crescer é muito importante que vocês ajudem aí compartilhando. Então, quem puder compartilhar no WhatsApp, quem puder compartilhar no Twitter, e lembrando as pessoas que estão no Facebook que essa live é gerada aqui no YouTube. Então, se você que está aí no Facebook, se você puder ajudar, vindo participar com a gente aqui no YouTube, eu agradeço bastante. O link para você chegar até aqui está aí na descrição do vídeo, é muito facinho. Estou aqui ajeitando os primeiros comentários da noite, como é de tradição. Deixa eu ver se eu coloco de um jeito que fica bem legal para ler aqui. Isso, vamos ver como é que vai aparecer. Então, muito obrigado. Os primeiros comentários da noite. Adri Barros, manda um alô de Atlanta. Alô, Adri Barros, muito obrigado por participar com a gente. Adri Barros falando lá de Atlanta. Deixa eu colocar aqui um destaque maior aqui nos comentários. Clicério de Almeida. Deixa eu ver aqui como que eu faço para destacar mais o texto e menos as bordas. Isso. Assim tá legal. Clicério de Almeida fala, seguidores do canal, dúvidas, reclamações, sugestões, entrem em contato com o moderador. Vocês são muito importantes para o crescimento desse canal. Muito obrigado, Clicério, pela parceria, pela ajuda. Muito obrigado também, Dilma Resistente. Muito obrigado, Gilson Tutor, e também ao Clécio. A ajuda de vocês é muito importante para o crescimento dos canais. A ajuda de vocês que também compartilham por aí. Bom, hoje... depois de pedir vocês para compartilharem para a gente aumentar o alcance, vou deixar aqui os comentários correndo soltos aqui. Muito obrigado, Sirlene, que fala, não perca o seu programa. Rodrigo Costa Moraes, você fez um livro, Léo? Não, ainda não fiz, eu tenho alguns artigos, mas eu não fiz um livro. Tem um professor Tiago fake ali também, que o professor Tiago jamais seria Bolsonaro 17. Se bem que o professor Tiago, depois que o Ciro Gomes perdeu, o professor Tiago ficou veneno. O professor Tiago ficou muito bravo. Eu gosto muito do professor Tiago. Mas depois que o Ciro Gomes perdeu, ele ficou veneno e voltou com sangue no olho contra o PT. Falei, não, professor Tiago, não precisa disso tudo não. Mas enfim, professor Tiago, muita gente boa. Muito obrigado, Elizabeth. Muito obrigado, Zenaide, Virgínia. Muito obrigado a todos vocês pelos compartilhamentos. Hoje eu estou sem o monitor de número de pessoas assistindo, mas eu já agradeço. Eu estou aqui com o celular na frente atualizando, 825 pessoas na minha última atualização. Eu queria pedir vocês que estão aí no Facebook para virem participar com a gente aqui no YouTube. Isso é muito importante para a gente crescer o alcance da publicação. Rejane Maria Sevaniano fala que viu o Aquias ontem. O Aquias estava mandando brasa, ele está em Minas Gerais ainda. Boa noite, Léo. Mas leia meus comentários, cara. Josevan Leal. Acabei de ler seu comentário, Josevan. Estopa, vi sobre seu livro. Quando é o lançamento? Quero adquirir. É um livro... Não... Guia Saudável. Bom, deixa eu ver, porque esse livro aqui ainda não está pronto. Será que a galera já está fazendo o livro? Fala que essa página não está disponível. Provavelmente o que acontece é o seguinte, isso é um livro que vai acontecer, mas ele ainda não está pronto. A gente está fazendo, é um livro da resistência, vai ficar muito legal, mas por enquanto ele está mais ou menos ainda no forno, então não está prontinho não, mas grandes nomes estão sendo convidados para participar do livro. A organização criou uma forma para que todas as pessoas que quiserem participar do livro também participem. Então, é um livro
da resistência para a resistência, com a participação da resistência. Então, muito obrigado, pessoal, pelos comentários. Agora que eu entendi o livro que você está falando, provavelmente foi um anúncio antes da hora. Esse livro não era para ter sido anunciado ainda, porque não está pronto, né? Mas, enfim, já que alguém deixou vazar isso, não sou eu que vou segurar. A gente está fazendo aí um livro sobre a resistência, um livro que aborda o assunto resistência desde muito tempo atrás, desde a história da resistência lá na Itália, chegando aqui ao Brasil, enfim. Fiquei sabendo por parte dos colegas desse livro que um dos grandes, não heróis da resistência, da banda Heróis da Resistência, mas um herói da resistência lá na Itália, foi um parente meu, Jorge Estopa. Isso me deixa muito feliz. Márcio Santos fala: Léo, o que acha de criarmos uma comissão da liberdade fora do país? Pois com essas instituições brasileiras não há como ter liberdade para o Lula. Eu não acredito muito que qualquer tipo de instituição da liberdade fora do país venha trazer liberdade para o Lula, não, viu, Márcio Santos? Eu acho que nós estamos vivendo uma situação em que... Muito obrigado, pessoal. Acabamos de passar aqui de 1000 pessoas assistindo ao vivo. Queria lembrar vocês do Facebook, que é muito importante que vocês venham participar com a gente aqui no YouTube. Tragam os comentários de vocês para enriquecer aqui a live. Bom, Márcio Santos, eu não acredito muito nessa possibilidade da gente conseguir criar uma resistência fora do Brasil, e acredito menos ainda que o Brasil venha a respeitar qualquer tipo de diretriz colocada fora do Brasil. Isso porque o Brasil está vivendo hoje uma situação neoliberal, e nessa situação neoliberal é normal que a palavra final seja de quem tem mais dinheiro. Então, se a gente imaginar que quem está prendendo o Lula são, obviamente, grupos que têm muito mais dinheiro do que nós, muito mais dinheiro que o Lula, é bem difícil até mesmo que instituições fora do Brasil consigam resolver qualquer coisa. Deixa eu acabar de chegar mais perto aqui, que está difícil para ler. Eu estou percebendo aqui que eu estava arrumando as coisas e não cheguei perto. Muito obrigado, Dilma Resistente. Você pede likes à Hora do Terror. Boa noite, Estopa. Boa noite, à Hora do Terror. Eu queria pedir vocês para mandarem alguns feedbacks aí de como está a transmissão hoje. Isso porque eu fiz bastante modificações aqui, modifiquei placa de vídeo, fiz toda uma modificação aqui. Deixa eu ver. Léo, você ainda não falou sobre o problema do multiplicador keynesiano que imprime dinheiro? Vinícius Dantas. Olha, Vinícius, eu falei sobre essa questão do multiplicador keynesiano, de não ter absolutamente nada a ver com a ideia de imprimir. E eu falei disso exatamente quando o MBL começou a atacar o Ciro Gomes, falando que o Ciro Gomes queria imprimir dinheiro, os grupos de WhatsApp, os grupos de Facebook, né, de escola austríaca, inflacionistas, deflacionistas, são garotos que se acham doutores em economia, porque se tem uma coisa que impede a pessoa de procurar o conhecimento é quando ela acha que já sabe tudo. Mas essa questão do multiplicador keynesiano é uma coisa muito interessante. E, gente, essa questão do multiplicador keynesiano, antes de mais nada, né, vamos pensar aqui o que a gente está vivendo hoje, que é um ataque contra a ideologia do PT. E esse ataque se justifica dizendo que a ideologia do PT é uma ideologia comunista. Quando eu vejo uma pessoa chamar a ideologia aplicada pelo PT de uma ideologia comunista, eu tenho tanta dó dessa pessoa, porque nós vivemos hoje um modelo, não hoje, obviamente, durante o governo do PT, nós tivemos um modelo econômico que é o modelo que é hoje aplicado na Inglaterra e em toda a Europa. E esse modelo, que chama-se Estado de Bem-Estar Social, ele veio exatamente para evitar o comunismo. Então, digamos que o modelo político-econômico que foi implementado pelo PT era o modelo mais eficiente para evitar uma revolução comunista. Em contrapartida, o modelo político-econômico hoje trazido aí como opção pelo Bolsonaro, que é um liberalismo extremo, ele desrespeita tanto as pessoas que ele acaba sendo o modelo mais propício ao desenvolvimento do comunismo. Então, digamos que, olha, determinadas atitudes, por mais que possam parecer saudáveis, elas acabam levando à doença. Então, num medo muito grande do comunismo, o eleitor do Bolsonaro pode ter voltado no caminho para o comunismo. Eu falo isso porque
E antes, deixa eu pedir mais uma vez vocês para compartilharem no Twitter, compartilharem para a gente aumentar o alcance também no WhatsApp. O link para você que está no Facebook chegar até essa transmissão, ele está na descrição do vídeo. E para você que já está assistindo pelo YouTube, também na descrição você encontra como compartilhar essa transmissão aí no Twitter, no WhatsApp e até mesmo no Facebook. Com isso a gente consegue aumentar o alcance. Mas de qualquer maneira, eu queria agradecer muito vocês aqui. Nós já estamos com um alcance de mais de 1.200 pessoas só no YouTube, mais algumas pessoas assistindo aqui no Facebook. Eu vou ver se eu consigo passar pelo menos a nossa audiência no Facebook principal, que é o Facebook do Leonardo Stoppa. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. 120 pessoas assistindo no Facebook do Leonardo Stoppa. Então, quem puder compartilhar aí no Facebook, eu agradeço muito. Esse assunto sobre a teoria keynesiana ele é muito importante porque esse assunto ele acaba passando por tudo que a gente está vivendo hoje. Ele acaba passando pela crítica ao que o Bolsonaro pretende fazer, a crítica que foi feita sobre o que o PT fez e principalmente sobre essa ilusão que existe na cabeça do eleitor do Bolsonaro, do evangélico da Universal, de que a gente estaria vivendo aí um comunismo, né? Uma implementação de um comunismo, ou talvez se a gente estivesse até realmente vivendo um comunismo, porque o meu vizinho aqui falou comigo, olha, agora vai ficar bom, porque agora acabou o comunismo. Bom, se eu perguntasse para ele o que era comunismo, obviamente ele não saberia falar, mas eu também não vou brigar muito com o meu vizinho, não, porque o meu vizinho já conseguiu eleger um governo que vai, obviamente, fazer ele passar muita vergonha, então não sou eu que tenho que ficar brigando com o meu vizinho. O Bolsonaro já vai fazer ele passar vergonha por mim. Mas o que acontece? Para vocês entenderem por que não tem absolutamente relação nenhuma entre o estado de bem-estar social hoje implementado no Facebook, né? O estado de bem-estar social, eu me desconcentrei com um colega aqui, Zocorato, que mandou para mim uma mensagem na hora que eu fui ler aqui, mas só para vocês entenderem que não tem absolutamente nada a ver com o estado de bem-estar social hoje existente no Brasil e o comunismo, a gente tem que entender que o estado de bem-estar social que existe na Europa inteira e está sendo usado aí como desculpa para ser comunismo no Brasil e está sendo destruído no Brasil, ele nasceu exatamente para evitar uma revolução comunista. O que aconteceu? No momento em que a gente teve aí uma mudança do artesanato para a indústria, a gente teve a Revolução Capitalista e a Revolução Capitalista começou a produzir demais através do emprego da mão de obra proletariada. A crítica que inclusive o Marx fez da mão de obra proletariada é que ela, além dela não fazer o trabalho completo, ela faz só uma parte do trabalho e por isso as pessoas não sentem mais prazer pelo trabalho que elas executam. Tem uma outra parte que é muito importante, que é o fato de que grande parte daquilo que o trabalhador produz fica com o capitalista. Então, essa ideologia de Marx e de muitos outros sociólogos, filósofos, a respeito de, olha, estamos sempre produzindo para os ricos e para a gente não sobra nada. Essa ideologia, ela acabou produzindo a Revolução Comunista em vários países. A gente sabe da história da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E a Inglaterra é um dos países que estava vivendo essa situação em que o povo estava passando muita dificuldade, e muita dificuldade mesmo. Em Manchester, por exemplo, a população pobre ela vivia em favelas que não tinham nem saneamento básico e os ricos passavam por ruas muradas para os ricos não terem o desprazer de verem os pobres na favela. Esses pobres que estavam nas favelas eram os trabalhadores que trabalhavam para os ricos. Então o que acontece, gente? Para evitar que a Inglaterra também embarcasse numa revolução comunista. E o que é uma revolução comunista? O povo está passando tanta fome porque poucas pessoas possuem o poder que esse povo acaba se unindo para derrubar quem está no poder e tomar o poder. Para evitar isso, a Inglaterra criou o estado de bem-estar social. O que é o estado de bem-estar social? É mais ou menos assim, o povo não vai mais passar fome, porque as coisas básicas serão providas pelo Estado, obviamente, através de impostos que serão coletados dos ricos. Então, no momento em que um imbecil brasileiro acha que o estado de bem-estar social, ou seja, Bolsa Família, saúde pública, educação pública, no momento que ele acha que isso é atitude comunista, eu falo que não.
Isso é a atitude mais capitalista que existe. Porque o capitalismo não consiste apenas em deixar o capitalismo existir, mas também manter o capitalismo funcionando. Então, ao contrário do que as pessoas imaginam, o capitalismo não é deixar tudo com rédeas soltas, porque isso leva ao colapso e a gente tem a possibilidade de uma revolução comunista. O capitalismo é verdadeiramente respeitar as pessoas no seu mínimo de subsistência. Então, a proposta do estado de bem-estar social foi aceita, a Inglaterra não se tornou comunista e, muito pelo contrário, ela conseguiu se desenvolver e continuar aí um grande império, praticamente do lado de muitos países que estavam vivendo aí a Revolução Comunista, né, da Europa Oriental. O que é o processo posterior? Normalmente, o capitalismo ele acaba entrando em momentos de crise extrema, e nesses momentos de crise extrema, as pessoas acabam não tendo coragem de investir. Eu vou dar um exemplo para vocês, gente. Parece que há 2 dias atrás, tanto o Zema quanto o Amoedo tiraram o dinheiro deles da indústria e do comércio e colocaram na renda, ou seja, eles tiraram o dinheiro deles da iniciativa privada e colocaram para render juros. Por que eles fizeram isso? Porque eles admitem que está um momento muito inseguro para investir. Nesse momento inseguro para investir, em que os privados não têm coragem de fazer nada e por isso a economia continua estagnada. Você pensa assim, olha, o Zema, no lugar de investir mais, ele tirou foi o dinheiro dele. Tudo bem, outra pessoa comprou os postos, mas a atitude dele mostra que realmente ele tem medo de investir. É isso que eu estou querendo dizer. Da mesma forma, o Amoedo tirou o dinheiro dele de determinadas atividades e colocou na renda. A gente vê que as pessoas de dentro do Brasil estão morrendo de medo de investir. Quem que vai investir? Quem que vai gerar emprego? Não se iludam, não vai ser o dono da Havan que vai acabar com o problema do desemprego no Brasil. Então a gente acaba precisando aí de algo maior para acabar com esse desemprego. Vocês imaginem o seguinte, está todo mundo com muito medo de investir e esse investimento acabar dando prejuízo, ou seja, quase ninguém tem coragem de tirar dinheiro do próprio bolso para investir. Mas e se a gente fizesse o contrário? Se todo mundo se unisse para diversificar o risco, ou seja, todo mundo vai correr o risco e vai investir para ver no que dá. É exatamente isso que é a proposta do Keynes, que é tão criticada aí pelos economistas de Facebook. É uma proposta que é hoje, assim, digamos que amplamente empregada, tanto é que após a crise que a gente teve em 2008, vários países estavam discutindo como que eles fariam para se recuperar da crise. Os países que se recuperaram da crise, todos implementaram a teoria keynesiana. Eu quero que você me mostre um país que tenha se recuperado da crise sem implementar a teoria keynesiana. Mas mesmo assim, mesmo numa situação em que todos os países que se recuperaram da crise implementaram a teoria keynesiana, no Brasil nós temos aí jovens de 16, 17, até 20 anos de idade, os economistas de Facebook, doutorados em economia pelo Facebook, que continuam insistindo que Keynes era um louco, que Keynes estava errado, e que quem está certo é o Mises. O detalhe é, em nenhum lugar do mundo, em momento nenhum da história da humanidade, a teoria do Mises foi implementada. No entanto, a teoria de Keynes é utilizada todas as vezes que o mundo entra em crise, e todas as vezes que o mundo entra em crise, ele sai da crise por causa da teoria de Keynes. Mas eu não falei do multiplicador, eu precisava fazer essa introdução à teoria de Keynes para todo mundo entender o porquê que Keynes é importante, o porquê que ele é atacado, para depois eu falar um pouquinho sobre o multiplicador. Mas agora eu gostaria de agradecer vocês os compartilhamentos, queria falar com as pessoas que estão no Facebook, para virem participar com a gente aqui no YouTube, o link está nas descrições, falar com vocês que estão aí no YouTube para virem, para compartilharem, convidarem pessoas para se inscreverem nos canais. Deixa eu trazer aqui os superchats antes que eles se vão. Léo, alguém precisa papocar aqueles malditos, tenho ódio dessa quadrilha do Moro e Bozo, vão acabar conosco, que eles vão acabar conosco, pode ter certeza. Agora que vai aparecer alguém para pipocar eles, eu duvido muito, tá? Porque quem tiver poder para pipocar eles, vai preferir passar para o lado deles. Tadeu Teixeira, Palmeiras campeão brasileiro de 2018. Eu não vi o jogo não, Tadeu, mas se você é palmeirense e o Palmeiras ganhou, parabéns.
Luiz Gustavo Marques, você fala sobre religião e isso é raro nos comunicadores da mesma linha. Acho que falta maior interlocução entre os progressistas e os religiosos. Olha, coincidentemente, hoje, Luiz Gustavo, eu queria até pedir desculpa pro Clicério, que o Clicério me mandou, tentou me ligar hoje, que ontem eu não consegui fazer a live, o Clicério e os demais amigos e moderadores ficaram um pouco preocupados e hoje o Clicério me ligou e eu não consegui atender porque eu estava no culto. E eu vi que o Gilson, as outras pessoas estavam mandando mensagem também. Como eu estava no culto, eu não podia atender o telefone, eu só mandei uma mensagem rapidinho só para dar um toque que sim, a live aconteceria. Mas existe um problema muito sério, Luiz Gustavo Marques, que é o seguinte: as pessoas da esquerda, elas entendem que a religião está destruindo o Brasil, e eu falo que é a religião, sim, mas não é Cristo. Então eu sou cristão, apesar de eu não achar que seja necessário você ficar constantemente numa igreja que vende opinião para você ser cristão. Você pode ser cristão dentro do seu coração. Muitos brasileiros acabaram se decepcionando e desistindo do cristianismo por causa disso, mas eu acho que esse não é o caminho. Eu acho que o caminho realmente é resgatar o cristianismo no lugar de atacar o cristianismo. Muito obrigado, Meg Souza, pelo superchat. Ele não parou aqui em cima, Meg, mas eu estou vendo passar aqui pelo celular. Eu agradeço de coração. É muito importante para o crescimento dos canais. Márcio Santos, como se pode investir no trabalho se a intenção desse governo é justamente explorar o trabalhador e dar toda a regalia aos empresários? Exatamente. Você falou absolutamente tudo. Ninguém vai investir no trabalho num local onde a intenção é destruir o trabalhador e automaticamente, destruindo o trabalhador, você destrói seu mercado de consumo. Então é bem difícil imaginar que alguém vá investir no trabalho, pelo menos aqui no Brasil. Muito obrigado, Márcio Santos, pelo superchat. Deixa eu agradecer aqui, Ronaldo José de Oliveira. Léo, minha contribuição é em relação à sua palestra anterior contra a privatização das estatais. Vender as estatais é um ato de corrupção infinitamente pior que se possa imaginar. Muito obrigado, Ronaldo José de Oliveira. Ronaldo, se você não viu ainda, uma das primeiras lives dessa que eu fiz, eu ainda estava em São Paulo, sem esse cenário virtual, eu fazia dentro de uma salinha de música que eu tinha, e eu fiz sobre o mito das privatizações. É uma live grande que eu mostro a questão do desenvolvimento da microeletrônica, para que as pessoas parem de se iludir imaginando que teria acontecido aí um aumento na tecnologia de telecomunicações por causa da privatização, mas não. Foi por causa da evolução da microeletrônica. Eu acho que você vai gostar bastante daquela live. Eu indico para você, vou tentar publicar na guia comunidade logo após esse programa. Muito obrigado pela ajuda, pela contribuição. Lucas da Hora. Léo, você assistiu o novo filme da saga Harry Potter, Animais Fantásticos, Crimes de Grindelwald, que fala um pouco sobre o crescimento dessa direita de forma subliminar? Não assisti não, mas por causa da indicação eu acho que vale a pena assistir. Vou tentar assistir. Muito obrigado pela dica. Deixa eu... Bom, pessoal, eu vou agradecer, vou liberar aqui os comentários. Agradeço muito a ajuda de vocês. O que eu tô... Digamos que... Estou tentando falar um pouquinho sobre a questão de Keynes, que eu acho que é uma coisa muito... Leonardo Estopa, o Gotardo está na live como CM. Gotardo voltou? Fala comigo, o Gotardo tá gente boa aí, porque o Gotardo sempre participou de uma forma tão legal e bloquearam o Gotardo. Eu não gostei, tá, Gotardo, de terem bloqueado você, mas pode participar como CM. Inclusive, eu recebi hoje a mensagem dos moderadores para desbloquear todo mundo, então eu queria dar mais um aviso, porque hoje todos serão desbloqueados. Então, por favor, quem ainda... Quem for desbloqueado, faça aí uma participação. Quem foi bloqueado, volte, mas faça uma participação mais respeitosa para evitar de ter que bloquear de novo. Shirley Brito, muito obrigado, Shirley Brito, pela contribuição, que é muito importante para o crescimento dos canais. Deixa eu ver se eu... E o Halbeck chama aí um Fala Gotardo. Quem acompanha... Eu sou cristão,
Urias Oliveira, eu não tenho uma igreja, não, eu sou cristão. Quem acompanha desde o início esse programa, lembra que no início o Gotardo assim, participava toda hora e algumas pessoas acabavam xingando o Gotardo, porque o Gotardo trazia, digamos que, umas travas mentais, né, muito anti-Lula, o Gotardo. Ele acabava trazendo aí umas coisas controversas que acabava fazendo raiva nas pessoas. E eu queria também que vocês mandassem, pessoal, um feedback, que hoje eu fiz umas alterações aqui na tecnologia. Eu queria saber o que vocês estão achando de como que tá, se melhorou, se tá travando muito, que para mim aqui, eu tô percebendo aqui um pouquinho de... Tô percebendo que tá agarrando um pouquinho, mas eu não sei se isso é só no meu monitor ou se é aí também. Deixa eu agradecer aqui os compartilhamentos. Tô vendo aqui 1.500 pessoas assistindo aqui pelo YouTube, muito obrigado. Viu o que está acontecendo com a França? Sim, inclusive eu trouxe aqui uma matéria aqui que o Rui Costa Pimenta fala sobre a importância do Brasil ter um comportamento semelhante a esse comportamento dos franceses, mas eu tenho para mim, gente, uma ideia de que hoje, tudo que acontecer, eu vejo que hoje, tudo que acontecer nessa atual conjuntura, tá, gente, é uma coisa que eu não diria que é merecido. O colega falou que o áudio está atrasado, eu vou tentar fazer uma pequena modificação aqui enquanto eu converso. Eu não diria que tudo que vai acontecer hoje é merecido. Eu diria que tudo que vai acontecer, tudo que está acontecendo, gente, é uma coisa que acaba sendo necessária para a evolução do povo brasileiro. Porque, vejam bem, nós temos uma situação em que, infelizmente, o povo brasileiro votou no Bolsonaro. E numa situação em que o povo brasileiro votou no Bolsonaro, a gente acaba sendo obrigado aí a respeitar a decisão desse povo. Então, não que eu queira, tá, que tudo dê errado, a ideia não é que eu queira que tudo dê errado, a ideia é que eu acho que isso tem que ser respeitado. Isso é uma coisa que acabou sendo escolhida pelo povo, essa situação aí de o que vai ser o Brasil acabou sendo... E só nos resta, infelizmente, realmente respeitar, né, o que foi definido pelo povo. Então, eu gostaria de pedir vocês um feedback. Eu fiz uma pequena modificação aqui e eu gostaria de saber se resolveu a questão do som. Vou colocar aqui só essa questão do som. Bom, acabo de fazer uma pequena modificação aqui na configuração. Pelo que eu estou vendo, parece que agora diminuiu um pouco o travamento, parece que agora está melhor. A câmera estava com a resolução muito alta. Então, o que eu penso é o seguinte, gente, eu acho que nós não podemos desrespeitar uma decisão que, queira ou não queira, veio das urnas. Então, agora é um momento de esperarmos realmente para ver o que o Bolsonaro vai fazer. E de acordo com o que o Bolsonaro vai fazer, a gente vai criticando. Mas é a nossa crítica que vai abrir os olhos dos brasileiros. Na França, as pessoas já sabem que está tudo errado. No Brasil, as pessoas acabaram de eleger um Bolsonaro que ninguém sabe o que vai fazer. A gente sabe que ele está fazendo uma coisa que, inclusive, o Brasil 247 está chamando de estelionato eleitoral, porque ele fez uma promessa. Vou até colocar aqui rapidinho, vou trazer depois os superchats. Mas, enfim, o Bolsonaro, gente, ele está vivendo uma situação em que a gente precisa admitir que ele ainda não assumiu o poder, ele ainda não tomou poder. E como ele não tomou poder ainda, não dá tempo da gente falar o que ele vai fazer. Mas o que ele está fazendo até agora é um estelionato eleitoral, porque ele está fazendo exatamente o contrário daquilo que ele prometeu. Eu estou meio perdido aqui hoje, deixa eu ler rapidinho essa live, esse superchat, antes que os outros vão embora. Marcos Tomé, sabemos que acima do STF está Sérgio Moro. Depois o filho do Bozo falou que para fechar o STF bastava mandar um cabo e um soldado. Léo, quem tem mais poder? Eu vou falar sobre isso. Muito obrigado, Rogério Fernandes. Muito obrigado, Fernando Marques Pinto. Léo, você poderia fazer uma live aula sobre os ensinamentos de Keynes? Penso que seus ouvintes se interessam muito sobre macroeconomia. Vou fazer com certeza, Fernando Marques. E inclusive, vou ver se eu faço de uma forma mais organizada. Hoje eu vou falar ainda sobre o multiplicador econômico e eu queria só
responder um pouquinho os superchats aqui. Fala, Léo, valeu pelo zap, muito obrigado, Léo Moraes, pela participação. Eu vi um vídeo preocupante do guru, do cara do Ministério questionando Newton, teoria da relatividade, Sol não é o centro do sistema solar. Me pergunto, que teorias usaram para ele enviar o vídeo dele? Será mesmo? Depois eu quero ver esse vídeo, me manda esse vídeo. Será que o guru do Bolsonaro... Nossa, a gente está vivendo uma situação que é até um desrespeito, né, gente? Se realmente o guru do Bolsonaro chegou a esse ponto de estar desrespeitando coisas básicas, a gente está vivendo uma situação que a gente precisa ter realmente medo, né? Tá bem difícil mesmo essa situação. Eu não sei nem o que dizer, porque eu achava que isso eram só os eleitores do Bolsonaro, mas se a turma do Bolsonaro agora vai começar a contestar o conhecimento produzido, a gente está vivendo aí talvez o pior momento da história do Brasil, né? Eu tentei recuperar um superchat verde que tinha chegado aqui, mas eu perdi. O filho de Cobra deixou a equipe de transição. É verdade? Eu não sei quem que é o filho do Cobra, se seria o filho do Bolsonaro. O Bolsonaro disse que ia acabar com corrupção e só tem corruptos com o ministro. Exatamente. Isso aí é uma crítica interessante que a gente precisa fazer, que é o seguinte, olha, o Bolsonaro falou que, né, o Bolsonaro se propôs como solução contra a corrupção, mas o mesmo Bolsonaro que se propôs como solução contra a corrupção, ele está enchendo os ministérios de corruptos. Isso dá um certo medo, mas o que a gente pode fazer? A gente tem que esperar o Bolsonaro começar a governar para orientar as pessoas sobre o que significa o Bolsonaro. Não adianta nada a gente entrar em pânico nesse momento, quiser fazer levante popular, quiser levar pessoas para as ruas, nesse momento que a gente precisa admitir que o Bolsonaro ainda está aí nessa, digamos que, transição, né? Eu acabo de ver aqui, um colega mandou um superchat falando que o áudio está dando retorno infinito. Eu notei que na hora que eu coloquei esse vídeo aqui, realimentou, né? Parece que realimentou com o vídeo do computador e isso fez esse retorno infinito. Mas esse retorno infinito me parece que já acabou. Se alguém puder mandar aí... o pessoal está escrevendo aí que agora voltou ao normal. Então, muito obrigado, pessoal, pelo feedback. Eu prometi para vocês que eu ia falar sobre a teoria econômica de Keynes. Léo, boa noite. O funcionalismo público está preocupado com a possível redução nos salários pelo governo Bolsonaro. Pode ter certeza que vai acontecer. O funcionalismo público mais pobre vai sofrer, sim, redução no salário. Isso é inevitável. O Bolsonaro não consegue pagar as suas dívidas de campanha se ele não fizer essa redução no funcionalismo público. Então, não tem nem para onde escapar. Ele vai fazer uma redução drástica, sim, no funcionalismo público. Então, podemos esperar essa redução. Isso não tem escapatória. O Glicério fala, todos são bem-vindos ao canal, né? Aquela ideia de que todo mundo tem que respeitar. Agora, eu vou deixar rolando os comentários aqui que eu quero falar um pouquinho sobre o multiplicador de Keynes, porque o multiplicador de Keynes é a teoria que acabou sendo não empregada, mas o multiplicador de Keynes é a teoria que explica o sucesso do programa Bolsa Família e explica um pouco o sucesso do crescimento da economia no Brasil, tá? Vejam bem, qual que é a ideia do multiplicador de Keynes e por que imagino eu que o multiplicador de Keynes no Brasil ele pode ser imaginado de uma forma adaptada, não de uma forma original. Isso porque a teoria de Keynes, né? Keynes teorizou para serviço público, é mais ou menos assim. No momento, eu falei com vocês até agora, que vocês imaginem que no momento de estagnação econômica, ninguém tem coragem de sair investindo, né? A gente está em estagnação econômica, você não vai esperar que as pessoas saiam gastando tudo que elas têm aí para investir em atividades do governo. Isso não vai acontecer facilmente, dificilmente isso aconteceria. Então, por que existe aí essa ideia da estagnação, né? Por que existe essa ideia da estagnação econômica e de um incentivo de Keynes? O Keynes pensa assim, no momento em que as pessoas não estão com muita coragem de investir, é importante que, nesse momento que as pessoas não queiram investir, é importante que a sociedade toda invista junta. Como assim a sociedade toda invista junta? O governo vai investir. Parece estranho isso, que você imagina o seguinte,
Imagina que o Amoedo tirou o dinheiro dele do mercado e colocou a juros. Imaginem que o Zema vendeu a atividade dele e vai colocar o dinheiro a juros. Isso mostra que hoje no Brasil as pessoas estão com um pouco de medo de investir. Esse medo de investir significa que a coisa vai acabar? Não. Não, se a gente tiver um trabalho junto. É mais ou menos assim, se o Amoedo for colocar o investimento dele sozinho, o Amoedo pode perder tudo, se ele fica com medo. Se o Zema for colocar o investimento dele sozinho, existe a possibilidade dele perder tudo, por isso ele fica com medo. Mas e se todos os brasileiros forem investir juntos? Né? Porque aí se der errado, todo mundo perde junto, mas não perde tudo, cada um perde um pouquinho. Essa é a ideia de Keynes, do estímulo, de estimular a economia através de um investimento vindo do governo. Então vocês imaginem o seguinte, imaginem que no momento em que ninguém tem coragem de investir, o governo começa a gastar. Aí você pensa assim, você quer dizer que no momento da crise, quando está todo mundo com medo, o governo vai gastar, né? Parece loucura quando você pensa só pelo aspecto crítico, mas imaginem o seguinte, imaginem que você mora numa cidade, vamos reduzir isso para uma cidade. Imagine que você mora numa cidade e dentro daquela cidade a atividade econômica está praticamente parada. A atividade econômica está praticamente parada porque ninguém tem coragem de investir. Aí me vem um prefeito e fala assim, olha, a prefeitura agora vai começar a construir uma escola, arrumar as ruas e vai construir uma quadra também de esportes. Ali, aquela prefeitura vai empregar vários pedreiros, vai empregar vários profissionais da área de construção. Só que esses profissionais da área de construção, eles começam a demandar, eles começam a comprar no mercado, porque eles recebem o dinheiro da prefeitura, eles começam a comprar no mercado. E você imagina a ideia do multiplicador de Keynes, dá para imaginar de uma forma bem simples agora. Imagine o seguinte, imagina que a prefeitura gasta R$1 milhão empregando pessoas naquela cidade, porque estava estagnado, e isso só se justifica no momento que está estagnado, tá, gente? A maior crítica à política de Keynes é que a política de Keynes não tem que ser aplicada eternamente. Quando a economia está bombando, é importante que você deixe a economia um pouco mais de rédeas soltas, ou seja, a economia... Os economistas admitem que você precisa fazer uma dosagem entre Hayek, que quer que o Estado não faça absolutamente nada, e Keynes, que quer que o Estado esteja sempre intervindo. Então, o meio termo nessa hora é muito importante. Então, entrou em estagnação, ninguém tem coragem de investir, o que acontece? O governo vai lá e investe no lugar dessas pessoas. E por que o governo contratou, igual eu dei o exemplo, várias pessoas na área de construção civil? Você imagina que o governo vai ter que fazer uniforme para as pessoas. Aqueles uniformes vão ser feitos dentro da cidade e automaticamente gerou emprego para quem faz o uniforme. Essas pessoas vão comprar alimento, aquele alimento, obviamente, vai gerar emprego dentro da cidade. A prefeitura vai comprar material de construção, tudo isso gera um efeito em cascata. A prefeitura, na verdade, contratou profissionais e comprou material. Esses profissionais passam a ter dinheiro e contratam determinadas coisas como alimentos, roupas. Essas pessoas que venderam alimentos e roupas, automaticamente, por estarem vendendo mais, compram mais. E quem produz, que estava parado, começa a produzir. Aí que entra a ideia do multiplicador de Keynes. Multiplicador por quê? No momento que o governo investe um valor na economia, esse governo não imprime dinheiro. Eu acho uma extrema imbecilidade, não quando a pessoa acredita nisso. Por quê? Quem é contra essa ideologia de intervenção do governo, normalmente os liberais, eles criam a fantasia de que você está mandando imprimir dinheiro com a política de Keynes. Por que eles criam essa fantasia? Porque todo mundo sabe que imprimir dinheiro não gera riqueza. Então, no momento em que eles falam isso, eles sabem que eles estão falando mentira. Ou seja, os liberaloides lá do topo sabem que estão falando mentira. Já os imbecis metidos a economistas que não entendem porcaria nenhuma, saem repetindo isso como se soubessem de absolutamente tudo. O multiplicador de Keynes não significa porque você imprimiu dinheiro. O multiplicador de Keynes significa que várias pessoas antes estavam inativas. Você gastou para colocar essas pessoas para produzirem. Então, uma roupa que foi vendida para aqueles pedreiros não seria vendida se eles não tivessem sido
contratados. Uma comida que foi vendida para aqueles pedreiros não teria sido vendida se eles não tivessem sido contratados. O material de construção que foi envolvido naquela obra não teria sido vendido se a prefeitura não tivesse criado aquela obra. Então, ou seja, tudo isso que foi criado porque a prefeitura decidiu gastar é o que entra no multiplicador de Keynes, que no final das coisas quer dizer que o governo investe, por exemplo, 100 mil reais, que é o valor do nosso exemplo, mas no final das contas a atividade econômica chega a ser às vezes 170 mil reais. Por que imprimiu dinheiro? Não, imbecil. Porque a pessoa que não estava produzindo agora foi produzir areia. Porque a fábrica de cimento que estava parada voltou a produzir. Porque o cara que produz marmitex agora voltou a produzir para vender para os pedreiros. Porque pedreiros que estavam em casa fazendo absolutamente nada agora estão fazendo. Então, ou seja, tirou aquele pessoal da estagnação. Léo Moraes fala, mandei o vídeo no seu WhatsApp dele mesmo falando. Outra coisa, ao meu ver, o judiciário se tornou somente um procedimento padrão. Não importam as provas, etc. O veredito está dado a partir do Moro. Exatamente. Muito obrigado, Léo Moraes. Eu vou dar uma olhada. O judiciário já não faz mais julgamento de mérito, obviamente não. Quando o processo é contra o PT, ele já chega lá definido. A gente precisa admitir isso, até porque o Poder Judiciário está aproveitando dessa situação para fazer campanha política. Então, hoje nós temos a juíza que está julgando o Lula, já fazendo a pré-campanha dela para Senado, para governo. A gente não precisa esperar nada positivo vindo desse Poder Judiciário completamente covarde e acovardado. Muito obrigado, canal de Bênção Sem Medida. Eu vi um vídeo seu, canal de Bênção Sem Medida, participando com o Aquias Santarém. E eu gostaria de te convidar para começar a fazer os seus vídeos. Eu conheço pessoalmente a pessoa por detrás do canal de Bênção Sem Medidas. E eu falo com vocês, se ele começar a fazer os vídeos dele, vai ser um grande reforço para a nossa família de comunicadores progressistas. Então, muito obrigado a participação de todos vocês, muito obrigado pelos compartilhamentos. Lembrando as pessoas que estão participando pelo Facebook, que é muito importante que vocês venham participar com a gente aqui no YouTube. O pessoal que está escrevendo sobre o som aí, eu tinha feito uma configuração que parecia que estava melhor, mas na hora que começou a transmitir, eu vi que o meu processador foi lá em 100%, ou seja, começou a travar, deu delay no som. Aí eu fiz uma pequena modificação para reduzir aqui a qualidade de transmissão, mas não, tipo assim, eu reduzi internamente, que eu estou transmitindo em Full HD do mesmo jeito, mas isso parece que melhorou. Mas o feedback é muito importante, que eu estou tentando ajustar as coisas aqui para ver se tudo vai correr bem. Estou transmitindo hoje, parece que eu consegui transmitir efetivamente em vários canais do Facebook. Vou até dar uma olhada aqui se está funcionando. Tá sim, tá verdinho ali, parece que está funcionando em todos os canais do Facebook, que normalmente eu transmito, só que hoje com uma qualidade um pouco maior. Então no Facebook já é possível ler os comentários, mas eu lembro vocês que mesmo que seja possível ler os comentários no Facebook, eu gostaria que vocês viessem, curtissem o canal do YouTube, participassem com a gente no YouTube. Isso é muito importante para o crescimento dos canais. Siqueira, parece que estão criando o Ordo Ad Chau para entrar com uma condição antes inaceitável e o povo aceitar. Golpe no golpe. O que acha? Sim, absolutamente tudo tem caminhado para que o povo aceite cada vez mais lambadas mais fortes, Siqueira. O que tem acontecido é exatamente isso. Cada vez a gente vê o povo aceitando lambadas mais fortes. O povo aceita essas lambadas sem reclamar. Eu estou pasmo, com toda a sinceridade, como que o povo está inerte, como que o povo está aceitando as lambadas de uma forma assim, tão assim, de boa, né? Como assim esse povo está aceitando tudo isso de uma forma assim tão estranha? Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar os comentários aparecendo mais um pouco aqui. É esse aqui mesmo. Hoje eu estou trabalhando aqui de uma forma um pouco diferente. Deixa eu ver aqui que fala André C. Amorim. Léo, é verdade que com os superchats você está ganhando mais? Deixa eu ver aqui o incômodo do cara com tanto que eu posso estar ganhando. Deixa eu ver aqui. Né? Isso tudo aqui, ó, gente, olha. Como é que são as coisas, né? Isso chama-se, assim, quem é da área de psicologia não gosta que a gente fala dessa forma de jeito nenhum, tá?
mas eu não estou falando sobre o que a psicologia chama de psicologia infantil. Eu estou falando sobre aquilo que nas escolas normalmente a gente chama de psicologia infantil, tá? Nas escolas a gente chama de psicologia infantil aquele comportamento da pessoa que está querendo incentivar as outras através de brincadeirinhas do tipo, se você não fizer isso, você é mulherzinha, você tem que fazer isso. Aí me chega aqui o colega e pergunta se eu já estou ganhando mais de 30 mil com superchats. Cadê? Sumiu. Por que ele está perguntando isso? Ele está perguntando isso porque ele está querendo incentivar as pessoas a pararem de dar o superchat. Mas eu vou te falar uma coisa, colega, olha, ainda que eu tenha que ficar sem luz, ainda que acabem os superchats e eu tenha que ficar sem luz, ainda que eu tenha que ir para o shopping, transmitir do Wi-Fi do shopping, eu vou continuar. Então, não é o seu incentivo para que as pessoas parem de dar superchats que vai fazer eu parar meu trabalho, não. Eu vou continuar e a sua psicologia infantil não vai fazer diferença. O superchat é a única coisa que esses canais de esquerda têm para sobreviver. Obviamente, os canais de direita têm patrocínios, mas a sua psicologia infantil não me incomoda. Muito obrigado, pessoal, pelas curtidas. Quem puder curtir a transmissão, deixa eu ver se eu... Mandar um beijo aqui para Bianca Tonelli. Glicério fala, Leonardo Estopa, Bianca Tonelli, manda um beijo. Beijão para Bianca Tonelli. Deixa eu ver aqui. Como encontrar as pesquisas do 247? Tereza Lara. Tereza, eu acho que tem uma aba que você digita lá, pesquisa, imagino eu, que deve ter um mecanismo de pesquisa dentro do 247. Léo, meu vizinho morreu. Ele falou que era resistência. Enfiou o dedo na tomada e morreu. Isso é muito relativo, tá? Porque é o seguinte... A resistência, mesmo a resistência elétrica, não é porque ela é resistência que você pode enfiar na tomada. Porque a resistência, de acordo com a quantidade de energia que você coloca nela, ela ultrapassa a temperatura de fusão, é níquel-cromo, resistência, maioria. Lógico que você pode utilizar resistência de outras ligas, como, por exemplo, a Cantal A1, que é uma resistência que eu usei no meu trabalho de conclusão de física na Universidade de Varginha, Unis. Eu mando um abraço de coração para todas as pessoas do Grupo Unis que me acolheram lá com tanto carinho. Mas, enfim, não é toda a resistência que você pode enfiar dentro da tomada. A resistência tem que ter a resistência adequada e a dissipação térmica adequada para você colocar na tomada. Por quê? De acordo com a resistência, no caso eu estou falando resistência exatamente porque o níquel-cromo, ou então qualquer outra liga como a Cantal A1, ela tem uma resistência, né? Poderia ser impedância se tivesse associado capacitância e indutância, mas ela tem uma resistência. Essa resistência vai produzir uma movimentação de elétrons e essa movimentação de elétrons vai produzir calor. Esse calor pode ser suficiente para manter a resistência vermelhinha e aí ela vai dissipando o calor para o ar. Por exemplo, você coloca dentro d'água, é outra coisa. Agora, se você coloca uma resistência na tomada e a capacidade de dissipação térmica do ar não é suficiente para manter a resistência dentro da temperatura de fusão, ela derrete. Então, você tem que perguntar para o seu tio o seguinte, olha, você era a resistência, mas a amperagem e a voltagem fornecidas pela tomada estavam compatíveis com a temperatura do ambiente, a capacidade de dissipação e a sua temperatura de fusão, tudo isso tem que ser levado em conta quando uma pessoa for dizer que é resistência, tá? Se for resistência elétrica. Agora, se for resistência política, eu particularmente não sou resistência, com toda sinceridade. Resistência é o Haddad, resistência é o Boulos, resistência é o Ciro Gomes, resistência é a Manoela. Eu sou deboche, porque vocês vão sofrer muito comigo por 4 anos. Vão ser 4 anos de puro deboche. Hoje eu falo em especial, já que a gente está falando de deboche, e já que você quer brincar de resistência, hoje eu falo em especial disso aqui, ó. O Bolsonaro ganhou um monte de bobo falando que ele ia colocar militares, pessoas honestas no ministério.
E hoje o povo aí que está querendo zoar com a resistência, eles não percebem que Bolsonaro encheu os ministérios de corruptos. Ou seja, eles fizeram campanha contra o PT com medo da corrupção e conseguiram colocar Bolsonaro junto com o time mais corrupto da história da política brasileira. Então, não me espere como resistência, me espere como deboche. Hoje toda a palhaçada que o Bolsonaro fizer vai servir não para zoar o Bolsonaro. O Bolsonaro é presidente, ele está lindo, belo e tranquilo. Eu vou zoar é você, eleitor do Bolsonaro, que fez papel de trouxa votando no Bolsonaro para acabar com a corrupção do Brasil. Deixa eu agradecer aqui então, Helena Reverbal, superchat para a boa notícia é os guerreiros do povo, como você não faltará, Léo. Muito obrigado, Helena Reverbal. Muito obrigado, Tadeu Teixeira. O povo é burro e facilmente influenciável. Após entregarem o Brasil, não importa mais nada. Uma pena nosso país regredir 500 anos. Temo potencial. Muito obrigado pelo superchat, Tadeu Teixeira. Muito obrigado, Sérgio Luiz. Léo, seus rendimentos não são da conta de ninguém, talvez da Receita Federal. Sérgio Luiz, eu particularmente estou querendo comprar para mim uma Ferrari de ouro, estou querendo comprar a Ilha de Fernando de Noronha, obviamente, vou comprar o jatinho, o iate do Lulinha, vou comprar isso tudo aí, porque eles devem já estar achando que eu recebo o superchat para pagar a despesa aqui, mas já está dando para eu comprar a Friboi, né? Mas a intenção deles não é perguntar para mim quais são os meus rendimentos, ele colocou um valor, colocou 30 mil, a intenção dele é falar com as pessoas assim, esse cara tá ganhando 30 mil, vamos pular fora, não vamos ajudar ele não. A intenção dele é essa, eu pesquei na hora. A intenção dele é ficar fazendo oba-oba na live para retirar o incentivo financeiro, para matar o programa. Mas eu te falo, olha, colega dos 30 mil aí, quando eu comecei a fazer os vídeos na Inglaterra, eu não ganhava um centavo. Eu comecei a ganhar dinheiro quando eu comecei a fazer essa live. E olha, invisto tudo, absolutamente tudo no equipamento do programa. E quando eu comecei com o celular. Se eu tiver que voltar a fazer com um celular de dentro de um shopping, porque eu não tenho dinheiro para pagar a internet, eu te falo, não faltará lives, porque uma coisa que vocês não vão me tirar, bolsominions, são minhas camisas xadrez. Enquanto eu tiver minhas camisas xadrez, sempre haverá lives do Estopa. Então pode falar que ganho 30, 60, 80, 90, 1 milhão de reais, não vai fazer diferença nenhuma. Eu vou continuar. Muito obrigado, Chocoprint BR, contribuição espontânea, grato pelas informações. Muito obrigado, Chocoprint BR, pela contribuição. Isso ajuda muito o crescimento dos canais. Muito obrigado, Nelson Pereira Júnior, pela ajuda, que ajuda muito realmente o crescimento dos canais. Obrigado de coração. Muito obrigado, Rosa Ribeiro. Impressionante como o livro Como as Democracias Morrem, premonitório, embora aborde o governo Trump, é perfeitamente aplicável ao momento que estamos vivendo. Todos deveriam ler. E sabe por que, Rosa, que é extremamente compatível com o que a gente está vivendo? Porque o que nós estamos vivendo no Brasil hoje não é uma coisa inédita. É isso que eu tenho tentado falar há mais de 3 anos. Isso é uma receita de bolo, gente. Exatamente o que está acontecendo no Brasil hoje já foi empregado em outros países. Então a gente tem que realmente trabalhar a consciência do povo que o que está acontecendo hoje no Brasil, a gente tem condição de prever o que vai ser amanhã. Basta ver todos os países onde isso aconteceu. Enquanto eu chego aqui falando, olha, o próximo passo é isso. Eu falo porque isso já aconteceu no passado. Isso já aconteceu no Brasil. Deixa eu agradecer aqui também Oscar Bento, muito obrigado, ele manda um força sempre. Rosa, olha, eu já fiz vídeos mostrando essa questão do que está acontecendo hoje aqui, acontecido na Nigéria. Já mostrei como que eles distorcem a democracia para tomar patrimônio. É uma coisa que acontece há muito tempo, em vários lugares, e a gente precisa admitir, o Brasil não é o primeiro nem é o último. A Argentina conseguiu passar por isso antes, está só descendo a serra, e a gente precisa admitir, outros países donos de recursos vão passar por isso também. Deixa eu agradecer Eliane e Márcia. Léo, você nota 1000, adoro te ouvir. Muito obrigado, Eliane e Márcia. Muito obrigado pela companhia, pelo superchat, pela participação. Pessoal, agradeço muito mesmo vocês pelas participações aqui. Agradecer mais uma vez o Nelson Pereira Júnior, que mandou um grande superchat. Ajuda muito nas despesas. Agradecer a Rosa Ribeiro. Muito obrigado.
E, assim, eu gostaria muito de agradecer vocês pelos compartilhamentos, pela participação. Estamos perto aqui de 2.000 pessoas assistindo no YouTube. E eu queria chamar vocês que estão no Facebook para virem participar com a gente aqui no YouTube, para a gente crescer a live aqui, isso é muito importante. Então, quem puder compartilhar, até mesmo no próprio YouTube, no próprio Facebook, né? No YouTube tem a aba comunidade, no Facebook você pode copiar o link que está na descrição, ou então compartilhar a transmissão do Facebook, tudo ajuda o aumento do alcance da transmissão. Deixa eu agradecer que chegou aqui o superchat do JC Jordai. Continua, Estopa, vai em frente, muito obrigado pelo apoio, JC, muito obrigado também pelo apoio, Celso Oliveira Gomes, Lula livre, boa noite, Leonardo, boa noite, Celso, muito obrigado por sua participação. Fernando Marques Pinto, minha contribuição espontânea para o Léo ultrapassar o Bill Gates. Muito obrigado, Fernando Marques Pinto, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela brincadeira também. Olha, eu posso ainda ultrapassar o Bill Gates, talvez no tamanho da barriga, né? Lógico. Mas muito obrigado, pessoal. Muito obrigado mesmo pela participação de vocês. Muito obrigado pelo carinho. A Regina Martinez falou, a gente cresce muito com esse canal, fico muito feliz por isso. Boa noite, Léo. Não consigo ficar sem ver sua live. Muito obrigado. Boa noite, Beth de BH. Obrigado, Léo. Haja paciência com tanta falta de informação. Como você aguenta? Eu não aguento não, Elizabeth. Depois da live, normalmente eu fico lembrando das bobeiras que costumam aparecer e dá vontade de chorar. Só que eu sou forte durante a live, mas depois eu ponho a mão na cabeça e falo, meu Deus, eu não acredito que aquele cara falou isso. Léo, sabe algo sobre o sumiço do título do acompanhamento deve ser do Túlio do acampamento Marisa Letícia? Não, eu não sei informação não. Muito obrigado, Ray Lula Rousseff 247 da Silva. Léo, estou preocupado com você, tá cansado, você precisa de umas férias. Este superchat meu não é contribuição, mas sim um investimento para a nossa saúde mental. Muito obrigado, Ray Lula Rousseff da Silva. Eu estou precisando sim de descansar um pouquinho, Ray. Muito obrigado também o Léo Moraes, que fala, o mundo antes das eleições viam com preocupação o Brasil. Agora nós elegemos o fascista. O mundo não tem mais dó, é preocupação. Vão sair fora, igual os médicos de Cuba. Isso aí, Léo, deboche mesmo. Muito obrigado, Léo Moraes. E isso é uma coisa que todo mundo precisa entender nesse momento, porque tem muitas pessoas que estão agora iludidas no sentido de, olha, mas o país tal pode ajudar, o país tal pode ajudar. Eu imagino que não, tá, gente? Eu imagino que a gente poderia até imaginar uma possibilidade, né, de qualquer possibilidade aí de ajuda se fosse um golpe claro. Mas enquanto a gente está vivendo uma situação em que tem aí um resultado vindo das urnas, bem difícil a gente ter qualquer ajuda aí vinda, né, vinda do resto do mundo. Eu não acredito muito nisso, não. Deixa eu trazer aqui um ponto de vista do Rui Costa Pimenta, que tem sido aí talvez o maior vidente da história da política mundial, e ele fala, temos que agir como os franceses e sair às ruas. Eu, particularmente, se eu tivesse que apostar tudo que eu tenho, que obviamente não é muito, mas é tudo que eu tenho, né? A diferença do que eu tenho para tudo que o Bill Gates tem, é que o Bill Gates tem mais do que eu, mas tudo que ele tem é tudo que ele tem. Eu tenho menos que ele, mas tudo que eu tenho é tudo que eu tenho. Então, tudo que você tem é tudo que você tem, pronto. Se eu tivesse que apostar tudo que eu tenho, em qual atitude tomar para tudo dar certo, eu apostaria nas dicas do Rui. Lógico. E o Rui pensa, temos que tomar as ruas. Agora, a crítica que eu faço é o seguinte, como que nós podemos imaginar tomar as ruas com um Brasil que votou no Bolsonaro? Esse aqui é o detalhe, porque hoje eu vejo tomar as ruas como uma atitude antidemocrática. Pode parecer muito estranho eu falar isso, mas hoje desrespeitar as loucuras do Bolsonaro é desrespeitar as loucuras do cara que ganhou nas urnas. Isso me dá muito medo, porque assim, enquanto nós não conseguirmos convencer os eleitores do Bolsonaro que eles foram feitos de otários, nós não temos a mínima condição de sonhar com resolução nas ruas. A mínima condição, gente, eu falo a mínima condição porque
Se a gente tentar sonhar que a gente vai solucionar os problemas nas ruas, sendo que o Bolsonaro ganhou nas ruas, a gente está admitindo que a gente vai para perder. Então, eu não acho que o caminho, nesse momento, eu acho que o único caminho possível, sem dúvidas, é as ruas, sem dúvidas, mas eu não acho que esse caminho seja viável nesse momento. Nesse momento é caminho de orientação. As pessoas precisam saber que foram ludibriadas e a partir da consciência das pessoas que elas foram ludibriadas, pode ser possível a gente fazer alguma coisa. Mas antes das pessoas entenderem isso, eu acho bem difícil. É muito difícil mesmo. Deixa eu ver aqui se eu... Agradeço aqui o superchat que chegou do Cláudio Celos. Muito obrigado, Cláudio Celos, pelo superchat. Muito importante para o crescimento dos canais. Parei para beber um pouquinho de água, porque a voz está até falhando. Deixa eu agradecer aqui também. Diário da Yasmin e Pandas Kawaii. Muito obrigado pelo superchat. Diário da Yasmin e Pandas Kawaii. Deixa eu colocar aqui, agora que eu vi que ainda está o Rui aparecendo ali. Muito obrigado, Diário da Yasmin. Muito obrigado, Cláudio Celos. Muito obrigado mais uma vez, Léo Moraes. Muito obrigado mais uma vez, Ray Lula Rousseff 247 da Silva. Muito obrigado mais uma vez, Rosa Ribeiro. E muito obrigado mais uma vez, Nelson Pereira Júnior, pelos superchats, que são muito importantes para o crescimento dos canais. Maria Freitas, não consigo acessar o WhatsApp do seu canal. No WhatsApp do seu canal. A ideia é compartilhar para as pessoas... para as pessoas receberem, tá, gente? Copiar e colar. A Carmen está perguntando se o Olavo mora nos Estados Unidos. Sim, mora nos Estados Unidos. Bolsonaro nem assumiu a presidência e ainda vocês querendo conturbar. Respeitem a maioria. Carlos Alberto fala. Eu, particularmente, Carlos Alberto, eu não preciso respeitar ninguém na minha posição de deboche. Eu não estou, digamos que, fazendo absolutamente nada. Se eu tivesse querendo encher meu corpo de bomba e explodir o Bolsonaro, eu estaria desrespeitando a maioria. Mas aqui no nosso espaço, criticando aquilo que a gente não concorda, a gente pode fazer, a gente não vai mudar o resultado das eleições com isso. A nossa crítica aqui não vai ser suficiente para derrubar o Bolsonaro, não. Muito pelo contrário. Talvez se o Bolsonaro começar a prestar atenção na nossa crítica, talvez ele possa até evitar de fazer bobeira, né, que eu tenho falado aqui. De repente, se ele conseguir governar para o povo, né, ele vai até durar mais. Se depois de 4 anos, mesmo ele saindo, não vai adiantar porque Mourão irá assumir. Exatamente, só depois de 4 anos. Mas não é bem assim não, tá, Damari Silva? A questão do Bolsonaro ela é muito complexa, porque, olha, o uso de fake news, o uso de igrejas e o uso do impulsionamento do WhatsApp, eles podem ser usados para anular as eleições. Vai caçar a chapa vencedora e com isso a gente teria novas eleições. Então, depende muito das negociações com o Poder Judiciário. Se lá com o Poder Judiciário a negociação for para ele ficar, ele fica. Mas se a negociação, se quiserem negociar alguma coisa para derrubar completamente o Bolsonaro, é só ter dinheiro que ele cai. Carlos Michele Brito. Muito obrigado, Carlos Michele Brito, pelo superchat. A nossa direita aprofunda políticas que nos aproximam dos novos tigres asiáticos, reduzindo impostos, destruindo direitos trabalhistas e medidas de proteção ambiental para entregar o país. Mas a diferença é o seguinte, Carlos Michele Brito. Na questão dos tigres asiáticos, existia um posicionamento geopolítico de países que estavam no caminho da industrialização. Nós estamos numa situação ainda pior. Isso porque, na questão dos tigres asiáticos, eles podiam investir em educação, atrair investimentos exteriores e com isso produzir. A gente precisa admitir que lá eles desenvolveram a economia. Só que no Brasil, a expectativa, por o Brasil ser um país muito importante na produção de alimentos, existe uma expectativa que eles façam exatamente o contrário, que eles acabem de destruir nossa indústria para garantir o Brasil somente na produção de alimentos. A parte que eu realmente tenho muito medo é essa, se o Brasil vai ficar só para produzir alimentos. Isso aí me amedronta.
Jussara Galhardo Aguires Guerra. Léo, fale algo sobre a investida do DEM e MBL contra os diretórios acadêmicos e centros acadêmicos. Planejam destruir as bases políticas com estudantes ultra-reacionários. O que eles precisam fazer nesse momento para perpetuarem no poder eternamente é exatamente criarem situações para que as pessoas não tenham capacidade de reflexão. Isso é normal. Sempre que um governo liberal toma o poder em um país não democrático, isso acontece. O Brasil é um país completamente alienado, subdesenvolvido e não democrático. Por ele ser subdesenvolvido, os ricos não vão querer morar aqui, os ricos vão pensar, quer saber de uma coisa, eu posso rapar fora do Brasil e só investir no Brasil. Por ele ser um país pouco democrático, ou seja, a democracia que é muito influenciada, as pessoas não conseguem mudar isso. E por ele ser um país subdesenvolvido, ele não tem poder para poder lutar contra isso. Então, é uma situação que infelizmente acontece, pouca força a gente tem para combater, para contestar, para lutar contra essa circunstância. Infelizmente, é aquela coisa que a gente precisa dizer, olha, eles vão fazer isso, a gente não tem nada, a gente não tem a mínima condição de brigar contra isso. Estopa, o Rui acha que não foi legítimo, impeachment injusto, prisão política do Lula sem provas e iria ganhar a eleição. Vitória de Haddad poderia ter acontecido se não fosse com Caixa 2. E fake news. Exatamente. O detalhe é o seguinte, Léo Moraes. O detalhe é a questão da legitimidade percebida. Vamos pensar o seguinte. Qualquer pessoa dentro do Brasil sabe que o Lula ganharia as eleições. Até o Bolsonaro falou isso. Numa circunstância em que todo mundo sabe que o Lula ganharia as eleições, todo mundo sabe que o Bolsonaro só ganhou por causa da condenação do Lula. Isso não tem dúvidas. O detalhe é que o Bolsonaro venceu nas urnas, e um dos motivos do Bolsonaro vencer nas urnas foi o sentimento antipetista. E eu não acho, com toda a sinceridade, que no auge do sentimento antipetista a gente conseguiria resolver esse problema nas urnas se a gente não trabalhar antes a redução do sentimento antipetista. Esse é o ponto que eu tenho. Primeira coisa, a gente tem que reduzir o sentimento antipetista e mostrar para as pessoas que elas foram manipuladas. Depois que a pessoa entender que ela foi manipulada, aí ela abre o coração para ouvir o que você quer falar. Enquanto ela não entender que foi manipulada, ela nem te escuta. O eleitor do Bolsonaro chega aqui normalmente, ele nem escuta o que eu estou falando, ele chega aqui, ele quer me agredir. E eu, às vezes, faço toda uma explicação, não, filhinho. Durante o governo do PT, o Brasil cresceu o PIB, diminuiu a desigualdade social, diminuiu o desemprego. O cara não quer nem saber, ele quer me atacar. O desejo do cara é me atacar. Então, nessa circunstância, eu acho bem difícil que a gente consiga êxito aí, nessa situação. Infelizmente, dificilmente a gente conseguiria êxito para resolver esse problema nas ruas. Primeiro, a gente precisa resolver o problema da cabeça do brasileiro que está iludido. Depois a gente tenta resolver as outras coisas. Muito obrigado, Tadeu Teixeira. Do jeito que as coisas estão caminhando, você e outros não têm medo de retaliação, prisão, assassinato, pressão psicológica, entre outras coisas? Eu tenho, com toda sinceridade. Falar que eu não tenho medo é um pouco de exagero. Tenho medo, sim. Mas o que eu vou fazer? Quem tem medo de continuar lutando é o Bolsonaro, né? O soldado que entra na guerra com medo de morrer é um covarde. Eu, particularmente, acho que eu tenho que continuar fazendo o meu trabalho. Eu vou ser bem sincero com vocês. A única coisa que me faria desanimar de fazer o meu trabalho é perceber que a esquerda não está realmente querendo uma união das esquerdas. Então, eu não pararia de fazer o meu trabalho por medo, mas eu pararia de fazer o meu trabalho por perceber que não vai adiantar em absolutamente nada, porque o egoísmo da esquerda fez a própria esquerda virar direita, né? É uma direita que se diz esquerda. Então, se isso acontecer, eu posso até parar, mas só por medo eu acho que não vale a pena, não. Se acontecer de me matarem, aconteceu, infelizmente. Muito obrigado, pessoal, pelas participações. Estou muito cansado mesmo, está dando muita sede. Muito obrigado, Alcimar, bem-vindo pelo superchat, muito importante para o crescimento dos canais. Muito obrigado a participação de todos. Deixa eu deixar aqui rolando os comentários enquanto eu tento trazer aqui
um outro comentário que eu acho importante, ainda mais, parece que é mais do mesmo, mas é o mais do mesmo, muito importante ainda sobre os médicos cubanos. Nós falamos sobre números, nós falamos sobre muitas coisas e havia uma ilusão que os médicos cubanos seriam facilmente substituídos por médicos brasileiros. E não, os médicos cubanos não serão substituídos por médicos brasileiros e os próprios médicos brasileiros já mandaram a informação de que eles não querem trabalhar em regiões distantes, estão chegando nessas regiões, quando eles olham as condições de trabalho, eles desistem. E o Arthur Quioro fala: sem cubanos, milhões ficarão sem assistência. Parece que o Eduardo Guimarães falou que seriam aí coisa aí de 26 milhões de brasileiros condenados a saírem, não terem acesso à saúde. Hoje eu fico pensando, como que está o coração de uma pessoa que por causa de uma igreja evangélica votou para que 26 milhões de brasileiros ficassem sem médicos, né? Isso é o mais importante que as pessoas precisam pensar hoje. Porque, olha, o Malafaia é um covarde, ele não está nem aí. O Marco Feliciano é um covarde, né? Olha, o Leandro Cunha está falando uma coisa aqui que eu quero, inclusive, refletir, tá? Ele fala, né, e que essa reflexão seja muito bem Leandro Cunha e também Thales Mastali. Eles falam, quem retirou os cubanos foi o governo cubano. Olha, Leandro Cunha, eu vou te falar uma coisa. Não sei a idade de vocês, então eu vou falar o seguinte, se vocês já forem pais, imaginem que eu estou falando a respeito do filho de vocês. Se vocês forem novos e não forem pais ainda, imaginem que eu estou falando isso sobre a mãe ou sobre o pai de vocês. Imagine que você trabalhou numa empresa, né, onde sua mãe trabalha, ou então onde seu filho trabalha, e durante todo o tempo de trabalho, você viu uma determinada pessoa criticando duramente a sua mãe. Só que essa pessoa que criticava duramente a sua mãe era um colega de serviço. Como colega de serviço, a pessoa criticava a sua mãe, deixava bem claro que não gostava da sua mãe, que não acreditava na capacidade de trabalho da sua mãe ou então do seu filho e que achava que sua mãe ou seu filho tinha que rapar fora para o Nordeste. Imagina que no Brasil tem esse preconceito contra nordestino, dá para fazer essa analogia. Aí imagine você que de uma hora para outra, essa pessoa que criticava sua mãe ou seu filho, essa pessoa que falava que sua mãe ou seu filho comprou diploma, essa pessoa que falava que sua mãe ou seu filho, na verdade, não era um profissional, era um terrorista disfarçado, essa pessoa que falava que sua mãe ou seu filho estava lá, mas não estava trabalhando corretamente, essa pessoa vira chefe da mesma empresa que sua mãe trabalha. Ou seja, essa pessoa que era colega de serviço criticava sua mãe, agora essa pessoa vira chefe da sua mãe, vira chefe do seu filho. A pergunta que eu te faço de todo o coração, você deixaria a sua mãe continuar trabalhando nessa empresa depois que a pessoa que humilhou ela durante todo esse tempo tornou-se chefe? Você deixaria seu filho continuar trabalhando nessa empresa depois que uma pessoa que prometeu prejudicar o seu filho, né, uma canetada só, ganhasse e se tornasse chefe dessa empresa? Vamos cair na real, Leandro e Thales. Olha, quem retirou foi o governo cubano. Mas qual governo deixaria seus profissionais em um país depois de tudo que um psicopata falou e depois esse psicopata se tornou presidente da República? Seria esperar por demais que Cuba deixasse os médicos no Brasil, mesmo depois de toda a humilhação que o Bolsonaro falou a respeito deles, né? É uma coisa completamente sem nexo. Mas eu acho que com essa analogia, se você tem pai, mãe ou até filho, com essa analogia você conseguiria entender. Se uma pessoa chamasse seu filho dentro da empresa o tempo todo de pessoa que comprou diploma, pessoa não capacitada para trabalhar, terrorista, e prometesse que assim que assumisse, ia dar uma canetada e mandar seu filho de volta, e mandar para o olho da rua. Eu te pergunto, se essa pessoa fosse eleita e tornasse chefe da empresa, o que você ia fazer? Você ia deixar seu filho lá? Então não fala de Cuba, não. Com toda sinceridade, quem expulsou os médicos cubanos do Brasil foi quem ameaçou os médicos cubanos.
com toda a sinceridade, se uma pessoa ameaçar de matar o seu filho na escola, você não vai tirar seu filho da escola e vai ter culpa de ter tirado seu filho da escola. Você tirou o seu filho da escola para proteger o seu filho daquela pessoa que ameaçou de matar seu filho na escola. Então os cubanos foram retirados do Brasil, não é porque Cuba queria tirar os cubanos do Brasil, não. É porque o Bolsonaro já ameaçou que vai fazer atrocidades contra os cubanos do Brasil e já começou, porque o ataque ideológico já é uma atrocidade muito grande. Léo Moraes, mas só complementando a parte do Rui. Na França estão organizando, aqui a esquerda não está e não dão sinais que vão. Lá tem os camisas amarelas, etc. Concordo com você sobre a não governabilidade do antipetismo. Temos um plano. Muito obrigado, Léo Moraes. Eu acredito que agora, Léo Moraes, o caminho é orientar o povo para o povo entender que coisas importantíssimas, como o Haddad não cometeu abuso sexual contra criança, não tinha nada de mamadeira de piroca, nem de kit gay, sabe? Essas coisas são importantes, a gente precisa levar essas informações. Não sei como, mas a gente precisa levar essas informações. As pessoas precisam perceber que foram feitas de otárias. E aí, na hora que a chibata... E é importante, agora elas foram feitas de otárias e não vão querer assumir. Mas quando a chibata começar a bater no lombo, aí sim é a hora da gente pegar e falar, olha, a chibata está batendo agora, mas vocês sabiam que vocês foram enganados? Então é esperar um pouquinho. César Siqueira, ontem vi a notícia em um portal de certo alcance que 91% das vagas do Mais Médicos já havia sido preenchida. A fake news está sendo oficializada. César Siqueira. Ô César Siqueira, as vagas, pelo que eu entendi, as vagas não estão sendo preenchidas, elas foram, as pessoas fizeram inscrição, estão chegando, estão vendo as condições e estão rapando fora. É muito estranho porque, olha, só para você ter uma ideia de como que isso é impossível, além das vagas ocupadas pelos médicos cubanos, além dessas vagas, já tinham mais de 10 mil vagas dos Mais Médicos que não eram ocupadas. Então o governo pode até fazer um processo emergencial de contratação de alto preço, mas aí o governo vai se estrepar, porque obviamente não vai ter orçamento para isso. Muito obrigado, Gustavo Fialho. Boa noite. Qual a sua opinião em relação ao Guilherme Afif Domingos? Ele teria sido uma boa alternativa da direita para essas eleições? Olha, eu não sei, Gustavo Fialho, eu não conheço, sinceramente, o trabalho do Guilherme Afif Domingos. Eu acho que a direita não tinha alternativa diferente do Bolsonaro, porque o Brasil não sabe o que é direita, o Bolsonaro não é direita, o Bolsonaro é entreguismo, e o Brasil não sabe o que é direita. Como o Brasil não sabe o que é direita, automaticamente o Brasil imaginava que direita era só Bolsonaro por causa do radicalismo, coisas difíceis, tá, Gustavo? Mas infelizmente é o que rola. Fernando Marques Pinto, Cuba só tem 3 coisas que funcionam muito bem: saúde, segurança e educação. Ricardo Amorim, economista neoliberal. Muito obrigado, Fernando Marques Pinto. Coincidentemente, são os pilares, né, do desenvolvimento de qualquer lugar. Lembrando que com saúde, segurança e educação, bastava o fim do embargo comercial para Cuba virar potência. Olha só, se Cuba não tivesse sendo prejudicada pelos Estados Unidos, que colocam o resto do mundo proibido de fazer negócio com Cuba, e inclusive essa decisão do Bolsonaro é para fazer festa com os Estados Unidos, se não fosse essa questão, obviamente Cuba estaria prosperando. E uma coisa, gente, olha, uma coisa que as pessoas precisam entender: por que os Estados Unidos ficam reprimindo pequenas manifestações comunistas? Porque os Estados Unidos só sobrevivem por causa do sistema capitalista. Os Estados Unidos só têm conforto porque eles estão sempre tomando o que é dos outros. Então, se de uma hora para outra o sistema capitalista ruísse, os Estados Unidos eles teriam que voltar para a estaca zero. Então, o que acontece? Sem um sistema dentro do qual os Estados Unidos estão na ponta da economia e exploram os países subdesenvolvidos, os Estados Unidos não teriam a mínima condição de prosperar. Então, eles têm que defender, é lógico que eles têm que defender esse sistema. E como que eles defendem esse sistema? É ideologicamente? Não, é com ataque. Infelizmente, os Estados Unidos defendem o capitalismo atacando mesmo os outros países. É uma coisa absurda, mas o país pode estar na dele sem fazer absolutamente nada contra os Estados Unidos, que os Estados Unidos atacam simplesmente
para evitar que exista no mundo uma experiência comunista bem-sucedida. Muito obrigado, pessoal. Queria agradecer muito a vocês pelas participações de hoje. Queria lembrar que nesse momento eu coloco aqui a reprise dessa live. Queria pedir você para compartilhar a reprise. Não vá embora, não. Fique por aí, participe da nossa reprise e até amanhã, às 5 da tarde, no programa Léo ao Quadrado. Não é amanhã, não. É hoje, já passamos de meia-noite. Então, muito obrigado, agradeço muito e até mais tarde.